Agora, nós vamos ter a apresentação do diretor do PSEG, Consultoria e Projetos, o João Rosa Botão, com a apresentação Mercado de Cana-de-Açúcar. Então, peço, por gentileza, que o João Botão, já está chegando aí, se dirija aqui até nós. Isso. E, Botão, você fica à vontade para fazer daí de baixo ou, eventualmente, se quiser... Vou cair daqui de cima. É melhor ficar embaixo, então. Embaixo. Então, gente, já que é assim, já que você já fez a avaliação de risco, é melhor ficar embaixo mesmo. Pessoal, vamos lá. Muito obrigado, viu, João Botão, pela sua presença aqui, pela contribuição que você está trazendo junto ao PSEG aqui para nós. Obrigado. Tá? Obrigado. Chega o pau? Eu tenho meia hora, é isso? 20 minutos? Quanto isso. eu tenho? 20, dona? Chega o bambu. Vou fazer em tempo recorde aqui. Vai, Coral. Vai pro chupacana, hein? Estou esperando você. Boa tarde, pessoal, formalmente. Tá dando para ouvir do fundo? Tá dando, Nelson? Velho. Tá bom? Tudo jóia. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. A ideia é colaborar aqui rapidamente com vocês, falando um pouquinho do que a gente está vendo no mercado de cana, do ponto de vista de produtividade, principalmente, preços, né? Nós tivemos uma atualização essa semana, e a última é custos de produção. Deixa eu ver onde que está aqui, onde eu tenho que apontar. Muito bem, rapidamente, tá, pessoal? Todas as informações que eu vou mostrar aqui para vocês, elas partem de uma base de dados de clientes que nós temos, tá? São principalmente usinas, mas tem também alguns produtores que nós fazemos aí o acompanhamento. Então, estou falando aqui de cerca de 46% da moagem nacional que reportam informações para a gente, tá? Hoje eu vou focar especificamente na região Centro-Sul, mas a gente tem o acompanhamento da região Nordeste também, tá? Então, de maneira muito rápida. Quem assistiu alguma palestra minha recentemente, não deu tempo ainda, não é que não deu tempo, o tempo não foi suficiente para atualizar tantos fatos assim, então as piadas continuam as mesmas. Então eu vou pedir para vocês uma certa paciência, certo? Esse cara aqui, ele é ruim, não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Esse segundo cara. Tira o Bolt aqui da frente, estou falando desse segundo aqui. Ele é ruim. Ele é ruim, manda aí. Ele é bom pra cacete, né? Ele é bom pra cacete. Ele só perdeu para quem? Ele só perdeu para o Bolt, que é o melhor. O Bolt é a safra 23-24. Basicamente é isso. Olha o beijo aí, tudo bem, beijo? O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Paira, né, uma onda de que essa safra está uma bosta. E realmente, se você andar em alguns canaviais, principalmente ali em São José do Rio Preto, Araçatuba, em que a cana está parecendo um bambuzinho, assim, uma coisa feia, né? Realmente essa tem a impressão. Tá? Mas eu vou mostrar alguns dados para vocês que realmente essa safra ela está pior do que a passada, porque a safra passada foi simplesmente espetacular. Nós tivemos preço, nós tivemos produção, o custo de produção caiu. Mas talvez a gente esteja voltando, na verdade, a um pouco mais a nossa normalidade. É que acostumar com coisa boa é foda, né? É igual dar presente para a mulher. Depois que você chega num patamar e fala, nossa, mas só isso? Né? Você leva para a Disney e fala assim, mas não, vamos lá agora para Guarujá. Mas Guarujá não vai ter, então é mais ou menos a safra passada. Olha lá, essa é a safra 23-24 e a 24-25. Aqui, só explicando para vocês, eu peço perdão aí para o pessoal que senta no fundo, tá? Que provavelmente vocês não vão conseguir enxergar os números, mas eu vou falar aqui para vocês. Esse aqui é um acompanhamento que nós fazemos semanalmente. Então, semanalmente, os clientes informam como é que está a produtividade, como é que está a idade de corte, como é que está o ATR, como é que estão diversas informações. As barras que vocês estão vendo aqui, ó, é desde o início de abril até a semana do dia 9 de junho. Então, praticamente semana passada. Tá? Então, essas barras que vocês estão vendo aqui são desta safra. E aí nós temos outras 3 linhas aqui, certo? Nós temos essa linha que está acima da nossa barra. Isso aqui é indicador de produtividade. Qual safra você acha que é essa daqui? A passada.
23, 24, o espetáculo de produtividade. Agora, as outras duas linhas, elas são aí a safra 22, 23, que é esse verde pontilhado, e depois a cinza foi a safra do demônio, né? Que não choveu, teve geada, teve incêndio, etc. Que é esta linha aqui em cinza que nós temos. Então é o seguinte, você concorda comigo que nós estamos com uma visão de perspectiva que esta safra ela está ruim, mas na verdade não é que ela está ruim, ela só não está tão boa quanto a safra passada, mas historicamente ela é aí uma safra que por enquanto está melhor que as outras. Qual que é o grande medo, né, que a gente roda entre os clientes, e vocês também estão sentindo, é agora no terço final de safra, né, porque está muito seco, então o Beiso fala isso já faz tempo, que a gente fica fazendo apostas, tem uma caixa de cerveja apostada de quanto vai ser a produtividade, mas aqui nós temos então uma tendência natural do meio da safra para frente de cair. Tá? Mas essa safra aqui então, quanto que nós temos de TCH médio então por enquanto? Aqui está a mesma informação, então quanto é que está a queda até então? Até então nós estamos com uma queda média aqui, ó, de 7% em relação à safra passada. A expectativa do PSEG que a gente roda junto com os clientes é que essa queda deva ficar na casa de 10 a 12% desta safra aqui em relação à passada. Tá? Então tende a cair um pouco mais. O que eu queria ressaltar, seu Coral? O Ripoli, quando dava aula para a gente, falava assim, Botão, você toma cuidado com média, que é cabeça no forno e pé na geladeira, na média você está bom. Então, realmente, se você pegar a região aqui de Piracicaba, ela não está quebrando tanto assim. Não está quebrando tanto assim. Agora, tem alguém aqui que roda ali em Araçatuba, São José do Rio Preto, Lins, Prudente, né? Então, ali está uma desgraça, né? Então, assim, realmente nós temos regiões aí em que esse clima não está favorecendo tanto. Tá? Agora, tem alguém aqui que roda frutal? Campo Florido. Como é que está a cana lá? Ali está bonito. Ali vai dar aumento de produtividade. Então, assim, apesar dessa sombra meio generalizada que a produção vai cair, em algumas regiões, aí esses impactos eles estão menores. Tá? Mas, no geral, se você me perguntar assim, Coral, o que acontece essa safra, a produtividade cai. Tá? 10%. E cai por 2 pontos. Tá? O primeiro é óbvio, né? Não choveu tão bem quanto o ano passado. E segundo, o que aconteceu ano passado, principalmente no começo da safra? Choveu pra cacete, né? Choveu pra cacete, o pessoal conseguiu plantar tudo que tinha para plantar? Não. Aí empurrou a janela de plantio para frente, aí começa a vir a janela de colheita, uma coisa encavala com a outra. Nós não conseguimos plantar tudo que era para ter sido plantado. O canavial esse ano aqui está mais velho. Então, outro motivo disso, além, né, da questão do clima, é a questão que eu estou colhendo uma cana mais velha este ano aqui. Tá? Isso aqui está ilustrado para vocês. Isso aqui é a evolução da idade média de corte, só que aí eu estou comparando com a safra passada. Tá? A linha em verde é a safra 23, 24 e a linha em vermelho é a safra 24, 25. Então, até o momento, eu estou com uma idade média 3% maior, mais velha, portanto, com menor produtividade do que aí a safra passada. Beleza? Próximo é o ATR, né? O ATR não está dando tantas diferenças, que é um negócio assim, você fala, podia estar maior, né? Está seco, que só uma bosta, era para estar um pouco acima. E, na verdade, a gente não vê algo desempenhando, né? Nós estamos aqui com 0,34. 0,34 para mim não é aumento, é erro de base estatístico aí que nós temos na amostra. Então, está praticamente igual o ATR da safra passada com essa daí. Pode ser exaporização que a turma está comentando aqui. Aqui, então, esse material vai ficar com vocês aí depois, são as nossas perspectivas macro para o setor. Então, a expectativa é que a gente volte aqui para casa das 610 milhões de toneladas de cana. Tá? Essa é a nossa perspectiva para o Centro-Sul. Ela seria menor que isso se não fosse o aumento da área de colheita. Tá?
Isso é algo que a gente está acompanhando ainda, mas a área colhida esse ano vai ser maior. Então cai um pouco a produtividade, mas a produção sofre menos porque é aquela história, né? Ou é para cima ou é para o lado. Para cima está caindo um pouco, então do lado está aumentando, compensa um pouco isso, tá? Canavial um pouco mais velho, como eu coloquei aqui para vocês. E o mix, apesar do açúcar, né? Estou falando brevemente os pontos aqui, tá? E o mix, apesar do açúcar, o preço ter vindo um pouquinho para trás ainda, continua sendo uma safra açucareira, com o açúcar remunerando bem melhor do que o etanol. Aliás, o etanol está aí na... Sabe quando você está na UTI, entuba ou não entuba? É mais ou menos assim. O etanol e as destilarias, né? O etanol e as destilarias. Bom, então essa é a parte que eu falei e nós vamos discutir, obviamente, com mais detalhes depois na parte do debate. Então, falar da primeira parte aqui de produção, eu vou entrar em custo. Ô, Natália, você sinaliza para mim se eu estiver estourando o tempo, que eu estou tentando fazer rápido, tá? Então, custo de produção. O que está acontecendo? Só antes de eu falar de custo de produção, eu recentemente estou incorporando isso nas minhas palestras. Tem algum produtor de soja aqui? Levanta a mãozinha para mim. Quanto que fica o custo de produção de soja, mais ou menos? 4, 5 mil? 6,5, 7. Mas geralmente você pergunta para o produtor de soja, não fala assim, né? O que o produtor de soja fala para você? Ah, o meu saco está custando uns 45, 50, não é isso? Você já conversou com o produtor de soja? O produtor de soja ele vai comprar caminhonete, ele pega o preço da saca de soja, divide e vê quanta saca de soja ele precisa comprar caminhonete. Ele vai comprar um alqueire. É ou não é? Você já perguntou para algum produtor de cana quanto custa a sua cana e falou 70 toneladas por hectare? Às vezes você tem produtor que produz soja e produz cana. Aí você pergunta o custo da soja, ele fala 45 sacas. Aí você pergunta o custo da cana, ele fala R$ 3.500 por hectare. Aí você fala assim, e o que quer dizer essa bosta? Porque nós somos acostumados a falar em metro quadrado. Se eu tenho aqui, o Mandaí vai fazer uma casa, ele gasta R$ 5.000 por metro quadrado, eu gasto 7. Quem é melhor, eu ou ele? O que vocês vão responder? Agrônomo, né? Se não for, já está batizado. Agrônomo é duas coisas que responde, depende se chover. Então, se você respondeu isso, depende do quê? Da casa que você vai fazer. Ué, produção é a mesma coisa. Por que então que a gente fica só discutindo em reais por hectare? Você já percebeu que eu vou apresentar dados aqui, a gente discute, e eu já vi muito diretor dizendo, está gastando quanto? R$ 4.500 por hectare. A nossa referência é hectare. Hectare não quer dizer absolutamente nada, porque nós temos que relativizar com aquilo que se produz. Beleza? E aqui eu vou fazer uma brincadeira, né? Se você pegar os patrocinadores aqui, principalmente, tem um monte de veneneiro aí, né? Então eu vou fazer principalmente o exemplo em cima disso, tá? Ó, aqui, ó. A referência de custo para a safra 23, 24 que nós temos é de R$ 145 por tonelada de cana. O que está aí dentro? Formação do canavial amortizada, trato soca, CCT e arrendamento. Tá? É isso que está nesse 145, na média. Se eu pegar, Coral, os 145 que eu gasto por tonelada e multiplicar pela belíssima produtividade de 87 que foi ano passado, o quanto que eu invisto em 1 hectare de cana médio? Na casa aqui de R$ 12.500 por hectare. Pegaram o raciocínio? É isso aí que está fazendo, multiplicação básica. Se eu juntar todos os SIDAs, herbicida, inseticida, nematicida, fungicida, o pacote tecnológico de defensivos agrícolas, o custo representa 8% da produção. Então, se você colocar uma cana aqui, de 100 toneladas por hectare, 8 vai ser defensivo, que é esses 8%. Beleza? Que é basicamente essa conta aqui. Então, qual que é o pacote tecnológico médio de uma produção de cana com defensivos na casa de R$ 1.000 por hectare? Aí eu faço um pouco mais de detalhamento dessa conta. Desses 1.000, o quanto que é herbicida, o quanto que é inseticida, o quanto que é biológico, o quanto que é fungicida, o quanto que é nematicida. Tá? Pontos importantes aí. Eu não estou falando que o custo de tratamento custa R$ 20 por hectare de nematicida. Não é isso que eu estou falando.
O que eu estou falando, Cirão? Vamos supor que o tratamento custa R$200 por hectare, mas eu só uso em 10% da área, o custo sai R$20 por hectare. Está entendendo? Isso daqui é o valor ponderado. Então, o que eu posso ver com essa conta, por exemplo? Que ninguém usa nematicida. Porque R$20 por hectare, você não controla nem macumba na beira do canavial ali. Tá bom? Qual que é a conta que nós vamos fazer agora, Marcão? Vamos supor que eu tenho uma cana de 135 quilos por tonelada e eu vou vendê-la no Consecana seco. Então, esse comentário é importante, porque nós temos diferentes formas de remuneração aqui, tá? Então, aí muda a conta, obviamente. Mas se você pegar os 135, com o preço de 1,20 e 1,28, que foi o preço da safra passada, você concorda comigo que a minha tonelada vale R$162? A única coisa que eu vou fazer aqui agora é a conta de soja. A conta de soja é essa daqui, né? Se eu pegar o que eu invisto em cada uma das tecnologias e dividir pelo preço da cana, aqui eu tenho o valor equivalente do investimento para herbicida, inseticida, biológico, fungicida e nematicida. Tá? Ou seja, se eu juntar tudo isso, eu tenho 6 toneladas de cana por hectare de custo ou de investimento. Aí eu faço a pergunta para vocês, é muito, é pouco? Aí vem o agrônomo de novo, né, Beiço? Depende. 5 minutos só? Você quer matar eu, filha? Mas tá bom. Eu vou acelerar. Depende. Tira esse investimento, você perde mais do que 6 toneladas por hectare? Se você tirar esse pacote inteiro? É justamente isso que é a provocação. Né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é custo. Custo é um negócio que você tira do processo, você não tem processo. Fertilizante não é custo. Por que você põe fertilizante? Você põe esperando que venha mais, né? Você coloca o que herbicida para aumentar a produtividade? Não, você coloca para ela não cair, né? Então, se você não colocar, vai cair mais do que isso. Tá? Essa é um pouco da visualização. Deixa eu passar rápido. Aqui, ó, estão as nossas perspectivas resumidas aí para indicadores técnicos, eu já falei. E aqui nós temos as nossas perspectivas para custo em reais por hectare. Tá? Então, o que aqui cai em reais por hectare, principalmente? Arrendamento. Por que arrendamento cai? Ah, é porque as áreas de soja estão devolvendo para a cana e está baixando? Também, mas isso de um ano para o outro você não vê no contrato. Está caindo porque o preço do OTR vai cair. Eu vou falar aqui de precificação depois. Então, o arrendamento está puxando para trás. E o que aqui vai aumentar? Isso aqui vai aumentar por tonelada, né? Estou gastando a mesma coisa por hectare, só que eu vou diluir aqui, em vez de 87 por 80, então o custo fixo da colheita vai aumentar. Tá? Só uma provocação antes, tá? A gente está aqui num evento promovido pela Copacana, uma cooperativa de insumos, certo, Marcão? E uma coisa que eu percebi, eu não, o mercado percebeu, falava assim, Botão, o que está acontecendo que as vendas estão travadas? Nós estamos numa relação de consumo da mão para a boca. Se eu fosse um produtor de soja, você concorda comigo que tem sentido a turma estar segurando compra? Pô, a safra estava lá mais para frente, a taxa de juros estava com expectativa de cair, depois do comentário do Lula ontem, a gente não sabe mais o que vai acontecer, mas tudo bem. Né? Tinha muita gente fodida tentando pagar ainda a dívida da outra safra para tentar fazer a safra nova. Então, o soja, aí, 5,47, tá bom, né? O dólar? Que benção. Então, assim, tinha até sentido na segurada. Agora, tinha sentido segurar a cana? Cara, faz 4 anos que nós estamos com manutenção de preço na casa de 1,20. Os clientes nossos que perguntavam no começo do ano assim, e aí, Botão, tá bom para comprar? Eu falei, tá, nós pagamos adubo a 6 pau, tá 2,5, você está reclamando o quê? O preço tá a mesma coisa? Vocês concordam comigo? Nós não pagamos adubo a 6 com a TR de 1,20? O adubo bateu 2,5 e nós falamos assim, será que tá bom para eu comprar? Aí um monte de gente segurou, Coral. Aí aqui, ó, notícia de semana passada do valor econômico. O que você acha que vai começar a acontecer com os insumos agora? Moçada, uma coisa que eu venho falando. Se nós conseguíssemos, toda vez, comprar na baixa e vender na alta, ninguém estava de quarta-feira, 3 horas da tarde, assistindo palestra. Com todo respeito.
Então, nós temos que ter conhecimento dos nossos custos, sabendo que nós nunca vamos acertar. Não é que nós nunca vamos acertar no ângulo. Nós até podemos acertar no ângulo, mas o que é importante é a gente, pelo menos, chutar no gol. O problema é que a gente, às vezes, fica naquela ambição, né, naquela ganância. Vai ganhar. Quem conhece produtor que esperou a soja bater 200 depois ela derreteu e não vendeu? Mesma bosta. Mesma bosta. Tá? Então, esse aqui é um pouco das provocações que a gente faz. Tá? Ó, e aqui está o custo. O custo, então, da 23, 24 para 24, 25, a nossa expectativa é que ele suba um pouco. Tá? Percentualmente falando, 8,7%. Por quê? Porque a produtividade cai, principalmente. Tá? Esse é o principal motivo. Porque, em termos de custos por hectare, os insumos, de maneira geral, eles estão aí ajudando. Tá? E aqui depois está o custo por ATR. Então, aliás, essa é a melhor forma de você ver qualquer coisa na cana. Tá? Você não produz tonelada de cana, você produz ATR. Então, o custo estimado para essa safra aqui está na casa aqui do 1,10, 1,11, 1,12, mais ou menos. Tá bom? Muito bem. Preço. Estou chegando nos finalmente aqui, viu, moça? Vou colocar uma tela. Você já colocou o fim aqui, eu vi, né? Vou colocar uma tela só. Tá? Qual que é a nossa expectativa de preço para o Consecana São Paulo? Está aqui, ó. Safra 24, 25, 1,13. Não vou falar 1,12,95, que eu não gosto muito de 13. 1,12,95. Tá? Então, uma queda em relação à safra passada. Na verdade, nem em relação à safra passada, né? As últimas 3 safras. Então, a gente vinha de um patamar de manutenção de preços, algo que não acontecia há um bom tempo, acho que nunca aconteceu, na verdade. Tá? Manutenção de preços aí na casa de 1,20, a gente volta para o 1,13. Aí tem muita gente que deve estar pensando o seguinte, né? Mas, Botão, você está falando que a produção vai cair 10%? A produção, porque não é assim que a nossa cabeça funciona? Menos produção, mais preço. Só que a gente só pensa isso quando está na bosta, né, Coral? Ano passado, que tinha produção e preço, o nego estava reclamando, mas estava dando risada. Né? Qual que a nossa cabeça pensa? Fala, não, está caindo a produção, o preço para aumentar. Só que não existe só o Brasil no mundo. Né? Grandes players de açúcar como Tailândia, Índia, estão sinalizando produções aí relativamente boas. Acho que o pessoal da Stonex, não sei se está aí, vai comentar depois. Sem contar que boa parte desta safra aqui ela já está precificada, certo? Foram aí travados valores de açúcar a 27, 28, 25 centes por libra-peso. Aqui é um reflexo do que está acontecendo hoje, tá? Mas a nossa expectativa, então, é de uma queda aqui nos preços. Botão, agora não estou falando PSEG, porque o PSEG faz com base em modelos econométricos e um monte de planilhas. E aí tem os pitaqueiros, que nem eu. Eu acho que fica na casa de 1,15, mas acredita no PSEG e não em mim, tá? Eu acho que tem a chance da gente subir um pouquinho aqui. O problema está aqui. Esse é o drama, Marcão. Qual que é o drama? Porque o Consecana é uma média entre açúcar e etanol. Olha quem faz só etanol. Melhorou? Melhorou, mas está na casa de 95 centavos o quilograma de ATR. Ou seja, imagine que o Consecana faz só álcool, é 95 centavos. O açúcar um pouco melhor. Tá? Depois vão ficar os dados ali de quanto a gente acha que vai, cada premissa que sustentou isso daqui. Né? Então veja que, por exemplo, nós estamos trabalhando com o dólar a 5,18. Até o final da safra, está em 5,40. Tá? Então, um dólar caro é bom para quem exporta açúcar, mas é ruim para nós também que compra fertilizante dolarizado e uma série de coisas. Tá? Mas aqui fica um pouco das premissas. Então, moçada, é isso daí. Deixa eu ver se esse é o último slide, que eu confesso que eu não lembro. Convite. Para encerrar, tem que acabar com jabá. Eu tenho um podcast que se chama Chupa Cana Show. Tá? É isso aí mesmo, Chupa Cana Show. É papo de boteco. Né? O próximo convidado, o seu Coral, que nós vamos entrevistar. Estamos conciliando a agenda dele. Eu queria ter a sua disposição com a sua idade, porque eu não consigo achar um dia. Eu com 36 estou morrendo. Quantos anos o senhor está? 84. Sabe quando eu vou fazer o que o senhor faz com 84? Nunca. Se eu chegar nos 100 anos do senhor, então tá bom. Ele vai ser convidado aqui. Ó. Robertão foi lá, sexta-feira eu entrevisto o professor Dematê. Lembra do Dematê velho? Vamos lá conversar com ele, tem muita história aqui. Pessoal,
Eu vi que muita gente tirou foto, provavelmente a foto ficou uma bosta. Então, se você tirar uma foto aqui, tem meu celular, você me manda um WhatsApp que eu mando para você depois o slide, tá bom? Obrigado. Obrigada, Botão. Pessoal, agradecemos o João Botão pela apresentação. O João sempre nos brindando aí com informações bem atuais e, juntamente com elas, algumas pérolas aí que é muito bom. Parabéns, Botão, pela apresentação. E em nome da Coplacana, muito obrigado pela sua presença aqui, abrilhantando o nosso evento. Agora, então, gostaria de chamar o nosso vice-presidente, Arnaldo Antônio Bortoleto, que será o mediador das cadeiras enfileiradas, vamos dizer, porque não temos a mesa redonda. E o João Botão, é claro, né, que é a estrela da... Pode subir, Botão. Só cuidado aí para não... Cuidado com o joelho aí, tá? Arnaldo, obrigado. A participação das empresas, pedimos que, por gentileza, os representantes das empresas também assumam suas cadeiras. Pessoal da Bayer, da SR Group, da FMC, da Ihara e da Stoller. Por gentileza, venham à frente. Cuidado só aí com a passagem aí. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, o Arnaldo Antônio Bortoleto, para que conduza esse debate, essa sessão de perguntas e debates. Boa tarde a todos. Vamos aí dar os parabéns ao Botão pela excelente apresentação, né? Que nós somos aí mais cana que outros, né? Mas temos soja, temos milho, temos pecuária, então a Coplacana está bem diversificada também. E agora rumo ao varejo, nós temos esse fim de semana aí uma convenção com a nossa equipe de varejo. Mas cana-de-açúcar é a raiz nossa, tem associação junto, sindicato rural, tudo está trabalhando com a maioria dos produtores de cana, né? E para começar, a gente já vai fazer a rodada, depois a gente vai interagir nos comentários. Nós vamos chamar, acho que o Gustavo da Bayer, com a primeira pergunta aí. A estimativa é que a Laninha comece a atuar no Brasil no segundo semestre, atrasando o início das safras, né? Mas as safras mais de grãos, porque cana já está em pleno ritmo aí, né, na região sudeste. Quais são as recomendações em termos financeiros e tratos culturais que você sugere neste clima? Fala, Arnaldo. Respondo. Responda, é ele que faz a pergunta, que me deram aqui como moderador para fazer a pergunta. Eu vim preparado então, para uma... Gustavo, você vai ter que fazer a pergunta para o Botão. Inverte aí. Eu queria ver se ele assistiu a palestra, pô. Pô, eu vi, Arnaldo. Então inverte aí, faz a pergunta para o Botão aí, Eu ia Gustavo. fazer a pergunta da segunda rodada, mas agora está feita a pergunta, meu amigo. Você entendeu ou quer que eu repita? Desligou. Alô? Vê se eu fiz cagada aqui. O Gustavinho, eu descobri hoje uma característica nova dele. Você percebeu que ele consegue passar embaixo do pulverizador sem abaixar? Eu vi ele ali fora. É isso. Cana de baixa Qual estatura. que foi a pergunta? Repete que eu me perdi. Vamos lá, meu amigo. Não. Repete aí que Vamos lá, vamos começar. No mercado, hoje está falando sobre o mercado internacional de commodities, e aqui principalmente o tema de cana, falando de açúcar, né? Quais os fatores que vocês aí no PSEG, você liderando essa parte de pesquisa de mercado, você acha que a gente tem que pode impactar, que a gente tem que monitorar, principalmente analisando os fatores climáticos, não só no Brasil, mas no mundo, Índia e outros países aí que podem impactar o mercado, o preço das commodities de açúcar e outros? Cara, você sabe que dessa pergunta aí, uma das coisas que eu mais gosto de comentar é o seguinte: o produtor de cana ele tem síndrome de solteiro.
Não sei se você já percebeu isso, Guilherme. O que é síndrome de solteiro? Ele acha que ele é produtor de soja. Porque o produtor de soja, ele consegue, né? Ele namora. Em 120 dias ele faz o que ele tem que fazer ali, né? Ele planta, ele trata, ele vende. Então, assim, o que a laninha, a falta de chuva vai impactar eventualmente esse cara? O cara de cana, ele já está sendo impactado, né? Ou ele tem uma visão de coisas que vão ser feitas, né, no horizonte também desta safra, da próxima safra, mais de 5, 6 anos, ou é complicado. Tá? Então, assim, o que o camarada vai fazer para essa safra aqui, olhando o problema climático? Rezar. Não tem o que fazer. Ou fazer uma irrigação de salvamento. Mas, assim, isso só me chama a atenção o seguinte, tem que fazer investimento para você ter um canavial mais sadio, para você ter um canavial com maior quantidade de raízes, para que você sofra menos que os efeitos climáticos, por exemplo. A gente falar o que eu posso fazer para essa safra para mitigar o problema do clima, como eu disse, eu acho que é rezar. O cara da soja, que ainda vai plantar ali em setembro, até ele tem alguma manobra, alguma coisa para fazer. Agora a cana é tentar fazer uma aplicação de vinhaça localizada, alguma coisa assim. Mas é importante visualizar sempre para frente. Eu falei que eu ia responder coisa curta, mas não consigo. E eu vou continuar nessa da síndrome de solteiro, Glauber. Por quê? Nós, eventualmente, ficamos discutindo coisas dentro do ano. 2021, o que nós discutimos? O que nós discutimos em 2021? Nós descobrimos que dá para irrigar a cana. Sabia disso? Que dá para irrigar? Porque não choveu. 2022, choveu? Choveu. Você ouviu alguém mais falando de irrigação? Não. O que falou em 2022? O que falou em 2022? Nós descobrimos que tinha vinhaça e que tinha potássio dentro da vinhaça. Por quê? Porque o adubo bateu 7 pau, aí você falou, preciso achar alternativas. Todas as discussões em cima de vinhaça localizada. O que acontece ano passado? O que acontece em 23 daí, Marcão? O preço do adubo volta. Cadê a turma da vinhaça? Some. Aí o que descobriram em 23? Duas coisas. Primeiro que a cana floresce. Então, só floresceu naquele ano, né? E a segunda foi que açúcar dá dinheiro. Todo mundo quis fazer fábrica de açúcar no passado. 24 agora, com açúcar voltando a 20, você concorda que discute sem de açúcar, mas os projetos de viabilidade já voltaram? Então, o que nós estamos fazendo isso? Discutir no ano. E cana nós não podíamos discutir. Não podemos discutir ano, tem que discutir janela. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Ok, agora acho que o Cristiano Lima, é a vez dele fazer a pergunta aí da série. Pessoal, boa tarde. Vai passando, é pegadinha. Se a Baia é bom. Pessoal, boa tarde, prazer, Cristiano Goldoni. Eu sou engenheiro agrônomo também. Tudo depende também da pergunta que eu vou fazer para você, né? Como um bom engenheiro agrônomo. Eu sou natural de Botucatu e prudentino de coração, então o que você falou realmente é uma região que a gente fala que é o Velho Oeste, né? Aquela região está bem complicada realmente de chuva, temperaturas altas, então a gente tem que realmente olhar, quando você fala em produtividade, né? Ela varia muito entre as regiões, né? E a pergunta que eu vou fazer foge um pouquinho desse tema, mas a gente fala muito da sustentabilidade, que é uma palavrinha de moda, né? E a questão é o seguinte, como que o uso de tecnologias vai diminuir a emissão de carbono na atmosfera e como que a gente pode acreditar isso em CBIOS? Que seria a outra pergunta que eu ia fazer. Cara, à medida que você tem a utilização de fontes que pesam menos na calculadora do RenovaBio, automaticamente você tem a sua melhora da NEA, né, que é a nota de eficiência energética, ou seja, você consegue gerar a mesma quantidade de CBIOS com menos etanol. Tá? Então, a cada 3 anos, você faz esse processo de certificação e tem que fazer o apontamento. Então, o que vai na veia, né, da redução da emissão de carbono dentro aí da planilha do RenovaBio lá? Nitrogenados, primeiro. O primeiro é diesel, né? O primeiro é diesel e o segundo é nitrogenados. Então, conseguir utilizar, né, insumos alternativos em que a gente desonere esse tipo de insumo, é aí que está o caminho. Tá? Eu vou pegar um gancho que você falou de produtividade, eu não falei durante a palestra, porque também a gente tinha pouco tempo. Esse é outro negócio que nós temos que tomar cuidado no nosso setor.
Porque muitas vezes nós ficamos discutindo produtividade e não produtividade. Se você quer deixar um agrônomo feliz, é você perguntar a produtividade dele que em ano bom. Quanto é que está a sua produtividade? Ele enche a boca para falar 98 no quinto corte. Fala até com a voz sexy. Pode perceber, agrônomo adora falar em produtividade. Tá? E outra coisa, você está numa roda de conversa, tem um cara com produtividade 100, 110, você está com a 75, a hora que ele começa a falar de cana, você até começa, e o Corinthians, como é que tá? Será que é verdade? O nego não gosta de falar quanto a produtividade está baixa. O que se chama isso? Produtividade. Eu não estou falando que eu sou contra investimento, pelo contrário, nós temos que investir, a minha primeira resposta foi em relação a isso. Nós temos que ir atrás de cada vez mais produtividade, maiores patamares de valores de produção, desde que a conta se pague. Porque senão eu estou sendo produtivo para mostrar que, olha, eu estou com 100, mas a conta paga. Tá? E você pode perceber, pergunta para o cara, para o agrônomo, qual a produtividade? Ele tem na ponta da língua. Idade média, tem na ponta da língua. Quanto custa? Ele falou, não sei, tem que ver contábil. Quem bota dinheiro no seu bolso não é produtividade, é margem, viu? Isso aí é uma coisa. Então, assim, é produzir bacana, com custo interessante, tentando vender o máximo possível para você fazer margem. Beleza? Obrigado. Esse tema aí eu acho que nós temos uma boa discussão, porque Coplacana também, antes da pandemia, nós lançamos aqui o programa Nosso Top 100, que é um programa para produtor de cana ter 100 toneladas em média para quinto corte. Não é aumentando o custo de produção, e sim utilizando técnicas possíveis de condução da lavoura, né? Então o Botão colocou muito bem, não adianta se produzir a qualquer custo. Você pode investir, depois a hora que tira o custo, dá menos do que quem faz 80 toneladas. Então nós temos que saber, sempre é o custo, né? Porque nenhuma empresa sobrevive se ela gasta mais do que ela recebe. Primeiro você tem que saber o quanto você recebe, para depois você saber quanto você investe. Mas o investimento bem feito, é possível a cana ter 5 cortes com média de 5 toneladas. E não é só em solos AB, não. Solo D e E, consegue-se, que nós temos esse exemplo aqui dentro de Piracicaba. O Arnaldo, só complementando, tem a produtividade e tem a longevidade, né? Ah, com certeza. Qual que é o nosso objetivo? Aliado ao outro. Né? Qual que é o nosso objetivo? Ficar uma cana Zé Coral. Ficar velho e produtivo. Esse é o nosso objetivo. Esse é o canasauro famoso. Mas vamos para frente agora, a vez da FMC. O Guilherme Mantovani faz a sua pergunta aí pro Botão. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço, em nome da FMC, a presença aqui junto com os parceiros, com os nossos clientes e com a Coplacana. Botão, nessa linha que você trouxe também bastante na sua apresentação, como é que a gente pode otimizar o investimento nos canaviais? Né? Como que a gente pode melhorar o ROI, né, em cima desses aspectos de maior rentabilidade e também longevidade do canavial? Cara, veio muito em complemento com o que eu falei nos meus últimos 2 comentários, mas eu vejo, assim, nas rodadas que a gente tem, que uma das maiores carências do produtor rural, e daí da cana eu acho que é um pouco pior, é a questão de gestão. Porque em termos de produção, de tecnologias, né, nós temos aí, o pessoal está cada vez mais tecnificado, nós temos cooperativas, as próprias empresas que trabalham com consultores, que apoiam bastante na questão aí de insumos a ser utilizados, técnicas, e felizmente vem apresentando cada vez mais contas de ROI, né, de rentabilidade sobre o investimento, porque, como eu disse, falar só de produtividade, isso aí acho que não cola mais. Tem que mostrar o dinheiro no bolso do cara, né, o quanto que isso vai retornar para ele. Mas a questão de gestão eu acho que é carente. Você sabe uma das frases que eu mais ouço assim, de produtor? Sabe qual que é? Pô, Botão, mas se eu colocar tudo na conta, a conta não fecha. Você está entendendo? O cara, às vezes, ele negligencia algumas coisas simplesmente para falar, sobrou dinheiro. Eu vou te dar um exemplo, Marcão, bom. Chega no cara lá que ele está produzindo e fala assim, sobrou dinheiro? Ele fala, sobrou. A área é quem? A área é de quem? Ele fala, não, a área é minha. O senhor colocou a conta da terra dentro? Ele falou, não, a área é minha, por que eu preciso contar? Então, essa visão está completamente errada.
Contabilmente, beleza, né? Porque você não vai... É igual quem mora em casa própria. Eu moro de aluguel, eu sei quanto que dói dia 10 eu chegar lá e pagar. Né? Meu pai, acha que eu sou louco, que eu pago aluguel. Ele mora em casa própria. Eu falo assim, mas você faz a conta enquanto você está dormindo? É a mesma coisa quem vai produzir cana. Então, assim, o mínimo que vocês... Cana, soja, o que vocês quiserem, tá? O mínimo que vocês têm que fazer é pegar o custo de oportunidade. Se eu não estivesse produzindo aqui, o quanto que eu estaria arrendando a minha terra? Tá? Então, são duas visões importantes para fazer. Uma visão contábil, que é aquilo que sobra no bolso. E a outra é uma visão econômica da atividade. Porque, às vezes, você pode achar que você está ganhando dinheiro, mas se, eventualmente, você arrendar, fazer outra coisa, você vai ganhar mais. Eu não estou querendo desestimular ninguém a parar de produzir e virar arrendatário. Eu só estou querendo fazer que, né, Arnaldo? Nós temos que fazer conta, porque eu estou preocupado, principalmente, em que você se dê bem. Tá? Então, gestão, acho que dentro desse escopo que você falou, para melhorar o ROI, acho que é fundamental, cara. Uma coisa que ainda nós temos que melhorar bastante. Eu fico feliz quando eu vejo o cara com caderneta anotando as coisas, porque pelo menos está anotando alguma coisa, entendeu que não anota nada. Porque o produtor não controla custo, ele controla fluxo de caixa. Se você perguntar para ele quanto ele tem no banco, ele sabe responder. Agora, fala, quanto está custando? Ele fala, não sei. Vai girando. Aí, vai vencer um custeio, vou comprar. Então, às vezes, ele está... É isso aí que nós temos que, acho que, trabalhar. Tá? Esse tema é muito bem colocado, porque é dificuldade a gente chegar no produtor para ele saber o quanto que ele está investindo, ou ele vai plantar o quê, você sabe? Ou ele vai arrendar uma área nova. Ah, porque meu vizinho arrendou, eu vou arrendar. Mas se ele fez a conta de quanto ele vai produzir, quanto ele vai investir, quanto ele vai pagar e se vai sobrar dinheiro no bolso, esse que é o risco grande do negócio. A cana é uma cultura menos arriscada, porque ela tem menos risco climático do que uma soja, um milho, que é muito maior. Você sabe que uma frustração de clima numa soja pode perder toda, como quem está já tendo aí 6, 7 sacos, teve as regiões esse ano, contra 68, 70, que foi a média. A cana dificilmente acontece isso, mas ela também tem as perdas, né? Então você tem que sim saber que cana também não é um ano só. Você tem que planejar no mínimo para 5 anos. Cana hoje, o mínimo possível seria 5 cortes. Não tem mais cana de 3 cortes, 4 cortes, com o custo que é o plantio da cana, né? Todo mundo viu aí nas apresentações quanto fica o investimento no plantio. Vamos para frente aqui, Yara, agora, Rodrigo Naime, consultor de desenvolvimento de mercado e produtos. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pela apresentação, foi excelente. Acho que podemos anotar bastante coisa que são dicas importantes para nós e para os agricultores. A minha pergunta é assim, o mercado é bastante competitivo, você mostrou aqui para a gente, inclusive, que a possibilidade, a rentabilidade da produção vai estar apertada, né? Quando você mostrou o valor de ATR ali, de custo e preço que está estimado. Aí eu queria perguntar o seguinte, num mercado assim, tão competitivo, cada vez mais exigente, o mercado comprador de açúcar, por exemplo, cada vez mais exigente, por qualidade e tudo, como que nós, empresas, que dicas você dá para nós, empresas, de nos posicionarmos com os agricultores, com os produtores, a fim de contribuir mesmo com o negócio deles, de fazer com que eles sejam mais rentáveis? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Vou começar com a sua resposta, depois eu faço outro comentário que eu quero fazer. Cara, eu acho que é o que já está sendo feito. No seguinte sentido, né? Eu trabalho muito com o pessoal das empresas, Bayer, FMC, enfim, acho que todas elas a gente acaba atuando. O que eu vendo da Bayer? Eu vou lá vender Allium. Eu vou mexer com custo. Eu estou falando da Bayer como exemplo, mas todos que estão aqui, a gente participa junto. Então, assim, uma coisa que eu vejo que mudou muito foi que o pessoal não fica falando necessariamente só da tecnologia dele ou do insumo dele, que, obviamente, tem um fundo comercial que tem que ser ali consumido dentro da relação. Mas eu vejo muito a atuação de consultores que não só mais assim para ajudar no posicionamento do produto. Eu nunca posicionei um produto da minha vida, acho que nem na horta lá de casa eu consigo fazer, porque eu sou um agrônomo de escritório, a turma do mocassim, apesar de usar bota, sabe? Mas eu acho que a preocupação das empresas que estão acontecendo em relação a isso tá fantástica, tá? É a preocupação que eu vejo que vocês estão tendo com o produtor, que o negócio dele vá bem, porque o negócio dele tem que ir bem para comprar de vocês. Igual a gente, né?
Eu trabalho com consultoria. Você sabe a primeira coisa que uma empresa corta em época de vaca magra? É consultoria e marketing. Então, para mim, a turma tem sempre que ir bem, senão nós estamos complicados. E só daí, complementando a resposta, para não ficar muito longa, cara, a questão dessa da precificação vai ser um ano realmente mais apertado. Mas é válido dizer também, né, que boa parte das negociações você acaba tendo ali alguma coisinha de preço a mais. Não estou falando que é via de regra. Então, só estou falando que aquela margem ela acaba ficando um pouco mais aliviada, porque você tem uma série de outros posicionamentos de contrato, ATR fixo, bonificação em cima do Consecana, que trazem um pouco mais de conforto. Foi a mensagem que eu tentei trazer ali. Se você me perguntar, a turma da cana vai ganhar mais dinheiro que ano passado? Não, eu acho que não. Mas vai ganhar dinheiro. A margem ela vai ser mais apertada, mas ainda assim vai ser um ano bom, um ano que permite investimentos, é isso aí o direcionamento que eu tenho. Tá? Esse tema é bacana porque é a verticalização, né? Se vê, se falou se tiver bom, se o produtor está bem, a cooperativa também está bem. Se o produtor vai mal, a cooperativa também vai mal. E as empresas igual, porque se o produtor está capitalizado, ele investe. Ele investe mais no seu canavial, ele investe mais em produtos, investe mais em defensivos, em máquinas. Agora, se o setor está caótico, preços baixos, você vê que tira completamente o pé do acelerador e o reflexo é para toda a cadeia. Então, é uma cadeia verticalizada, assim, o preço, né, e a condição. Vamos agora para o último da primeira rodada aqui, que é a Stoller, né, o Felipe Eduardo, representante de desenvolvimento de produtos. Obrigado, Arnaldo. Boa tarde a todos, pessoal. Parabéns, Botão, pela apresentação. Obrigado pelas informações. Como eu fiquei por último aqui dessa rodada, eu vou tentar fazer um fechamento de tudo, né? Não me mata, Botão, pela pergunta, mas acompanho você bastante aí pelas redes sociais também, sempre publicando muitas informações pertinentes, né, para o setor. E, na sua opinião, Botão, você falou dos anos, né? 2021, a gente viu reaparecer algumas tecnologias, 22, 23. E agora, o que você vê no mercado, né, que você considera que é inovador e que vai realmente se tornar uma tendência, né, tirando de lado essa produtividade, longevidade, né, e pensando também isso muito voltado a essa questão dos biológicos, nutricional, e não só, né, nessa parte de tecnologias, parte técnica, mas também em modelos de negociações, contratos e tudo mais, aí pensando no setor. Cara, de tudo isso que você falou, uma coisa que é latente e visual é a utilização de biológicos, né? Eu acho que se você segmentar a produção de cana, a parte de tratos culturais, nos últimos anos, ela passa por uma revolução. Então, biológicos daqui para frente é só para cima. Tá? Eu não vejo aí uma retração. Não vejo também uma substituição total em relação a químicos. Quem pensa isso é uma utopia. Eu acho que uma coisa não mata a outra. Eu acho que vai... E olha que eu não sou especialista técnico nessas coisas, né? Eu estou falando que dificilmente uma coisa mata a outra, né? Eu acho que vão conviver em sinergias. Então, se você não utiliza eventualmente biológicos, nutricionais, etc., tem, né, boas soluções aí. Tem que tomar cuidado também, porque tem um monte de água de batata, né? Eu acho que veio aquela onda e aí abriu empresa para cacete, nego surgindo com biológico para tudo que é lado, etc. Eu acho que é uma movimentação do mercado de consolidação, obrigado, consolidação. Então, já está, né, vamos colocar assim, se organizando em empresas, né, já maiores, aí o mercado se consolidando um pouco mais. Mas eu acho que tem um crescimento. Agora, tem uma coisa que você perguntar para mim, o que você acha que vem daqui para frente? Porque o nosso setor ele é nostálgico. Só que uma coisa que é nostálgica e agora veio para ficar, se chama plantio mecanizado. Se você ainda planta manual, você já começa, você está atrasado. Você já começa a se estruturar, porque é inconcebível a gente plantar manual. Ah, mas o plantio mecanizado fica uma bosta, porque utiliza muita muda, porque não alinha a plantadora, ela desliza no suco. Eu sei que as plantadoras não são mil maravilhas. Mas o que eu acho?
que o momento que nós estamos hoje do plantio mecanizado é o mesmo momento que a colheita viveu no início dos anos 2000. Alguém aqui quer voltar a colher manual? Alguém quer colher manual? Mas você pega a colhedora no começo dos anos 2000, lembra que era uma bosta? Pisoteava, arrancava, nós perdemos um corte de longevidade, onerou o custo, mas teve por quê? Porque foi uma situação meia forceps, o contexto. Eu acho que isso aí está acontecendo. Acho não, é nítido que está acontecendo com o plantio manual. É inconcebível a gente continuar plantando com gente. Então as máquinas sim vão melhorar, mas se vocês continuam com frentes aí, cara, eu acho que esse é um ponto de atenção. Cada vez mais ministério. Oferta de gente é uma delas, né? E a segunda é condições mesmo para trabalhar. Você sabe aonde a turma está preocupada em plantar mecanizado ou colher mecanizado? Foi a primeira vez que eu vi isso em 15 anos que eu trabalho com cana, no Nordeste. Está uma dor de barriga lá, porque simplesmente não tem gente. E lá você tem umas situações de relevo mais drásticas ainda. Tá? Então, assim, isso que você falou, do que você acha que vem daqui para frente, eu acho que biológico, essas novas ondas, drone, isso aí é tudo interessante, vem tudo contribuir. Né? Mas uma coisa que é velha, mas que é tendência, é plantio mecanizado, é caminho sem volta. Exatamente, Romão, e foi bom esse alerta aí, que nós temos aqui na região de Piracicaba muitos produtores ainda resistentes e que insistem em fazer o plantio manual, porque diz que o nascimento é melhor, economia de muda, mas enquanto ele tiver aquele grupinho ali plantando, porque a hora que sair esse pessoal aí, não vai ter geração, não vai ter sucessão que venha querer plantar cana, né? Nós vimos muito bem isso na colheita. Tem alguém ainda, poucos aqui, Capivari também tem, ainda com colheita manual, porque encontra alguma pessoa aí que não tem especialização nenhuma e ainda faz uma receita na colheita. Mas cada vez é mais difícil e o que está pegando mais também é a legislação, né? A legislação está batendo fortemente, estão vendo o SG vindo e qualquer atuação que você possa ter vai comprometer a sua entrega de cana e vai comprometer, inclusive, a parte financeira, porque as multas vêm muito pesadas, né? Vamos para a segunda, aí de solúveis e orgânicos, eu acho também, nós achamos que, lógico, a base é pequena ainda, é crescente e vai estabilizar. Vai ter a parte do químico, vai conviver com a parte também de orgânicos, de biológicos, o ponto de equilíbrio que nós não sabemos ainda onde que vai acontecer, mas que vai ter esse ponto de equilíbrio e dá para melhorar, inclusive, usando ambas as tecnologias para poder aumentar a produtividade e baixar custos também, que é o ideal. Vamos passar agora para a segunda parte. Novamente aí o Gustavo, para fazer a sua segunda colocação. Vamos lá, Botão. Esse assunto, inclusive, eu vi que você postou no seu LinkedIn falando sobre nova geração. Inclusive, você indicou 2 bandas horríveis para os seus filhos, só para vocês saberem. Bom, mas para interagir aqui no assunto, a gente está vendo uma mudança no perfil do nosso produtor aqui do Brasil, né? A gente está diminuindo a idade média, as novas gerações estão assumindo a liderança, tanto nas propriedades, quanto nos cargos em usinas, e assim vai. E o que você enxerga nas suas andanças, nas suas consultorias, assim, que eles mais valorizam para a gestão das propriedades, gestão do negócio, o que mais eles estão valorizando, e como que você também enxerga o que eles vão valorizar, o que estão valorizando também na interação com as cooperativas e revendas. Como você acha que isso vai ter esse fit aí para poder... Cara, esse assunto de sucessão, o que eu mais acho legal é quando a corda não estica muito, sabe, Gustavinho? Porque chega os velhos e fala assim, eu fiz o que eu fiz a vida inteira e dei certo, o que esse bunda mole de 25 anos quer me ensinar? E pelo contrário, aí vem o mais novo e fala o seguinte, puta velho chato do cacete, parou na década de trás, fica mexendo no celular assim, sabe? Você vai perceber o que velho mexe no celular assim. Ele é contra o celular, ele dá tapa nada, ele não consegue deslizar, ele dá tapa assim, ó, dá dedada no negócio. Então, assim, sempre tem conflitos, certo, seu Zé Coral? É como que a gente consegue trabalhar com esses conflitos, porque assim, a geração mais velha, obviamente, já viu muita coisa com
para acontecer. Pô, os caras pegaram a época do Collor, inflação no cacete. Se o Collor viesse agora, por exemplo, o que aconteceu, eu acho que eu estava fudido, perdia tudo que eu tinha, não sei se eu ia conseguir reagir. E a turma sobreviveu. Então, para a gente, umas coisas é muito fácil hoje em dia. Tá? Então, assim, é quebrar um pouco da resistência dos dois lados. O que eu vejo que a nova geração é mais adepta do que o pessoal da velha guarda é justamente que essa questão da adoção de tecnologia e também da gestão de controle de custos, utilização de softwares, porque, cara, eu não estou generalizando, mas eu estou falando que a tendência é maior do pessoal fazer conta, às vezes, no papel. Vocês já viram isso daí, de ter pouco cuidado com essa questão de gestão. E o pessoal mais novo tem, não, vamos atrás de software, vamos atrás de alternativas. Então, eu acho que é isso que nós temos que colocar. Isso. E com a revenda e cooperativa, você falou, cara, eu acho que o relacionamento tem que continuar. Uma das coisas mais legais que eu vi nessas coisas do chupacana, o Roberto Rodrigues foi lá dar a entrevista. Eu perguntei para ele o seguinte, falei, Roberto, como é que o Lula te chamou para ser ministro? Como é que foi o papo? Ele falou, eu estava tendo um bom desempenho lá na cooperativa, na Associação de Guariba, na cooperativa de Guariba, e eu ouvi o Lula falando do agronegócio. Que o discurso dele, na época lá, ele só tacava o pau nos grandes e falava que só o pequeno e a agricultura pequena que prestava. Ele falou, e como é que eu mudei esse discurso dele? Ele falou o seguinte, olha, a agricultura é uma coisa que a gente tem que ter. Como as margens são cada vez menores, é cada vez mais competitivo, eu só torno competitivo quando eu tenho escala. Então, eu, sozinho, às vezes não consigo fazer alguma coisa, mas se eu me junto com outros pequenos e ganho uma massa e ganho escala, eu consigo ganhar mais coisas, eu consigo barganhar preço, colocar tecnologia em conjunto, etc. Então, eu mudei um pouco dessa visão. E é justamente isso onde que encaixa uma cooperativa. Para mim, a função da cooperativa ela é fenomenal, né? Seja no apoio técnico no campo, seja o poder de você conseguir articular mais pessoas e dar mais assim, criar grandes massas de negociação. Então, assim, você que é novo, não acha que você vai ganhar o mundo de primeira, não, viu, meu filho? Vamos trabalhar aí em conjunto, que eu acho que isso que quem coopera cresce, né? Eu acho que isso aí é bacana. Arnaldo, se você me permite só fazer uma devolutiva, acho que é importante trazer um ponto como que a Bayer enxerga, né? A gente fez uma análise recentemente, nós temos uma plataforma digital chamada FieldView, que justamente trabalha na gestão agronômica, inclusive permite você ter uma visão muito mais apurada, né? E a gente desenvolve junto aqui com o departamento digital da Coplacana. E uma observação dessa análise que a gente fez é que a maior porcentagem de adoção ela acontece onde existem lideranças mais jovens, da nova geração, e que enxergam valor e também tem a facilidade, como você disse, de capturar a informação que vem dali pela facilidade, pela época que acabou sendo mais digital, né? Então, acho que isso faz um encaixe do que você está trazendo aí, Botão. E agradecer também a Coplacana aqui por ser parceira aí para poder levar essas ferramentas para essas novas gerações que ajudam muito o produtor. Beleza? E aqui tem o núcleo jovem, né, Arnaldo? Sim, tem os representantes. Aqui nós estamos com o pai e filho do núcleo jovens. Aí eu queria comentar que isso aí tem que ter o bom senso dos dois lados, né? Você sabe que a sucessão está dentro das empresas, dentro da família, em todo lugar se fala em sucessão. É uma sucessão tranquila, né? Porque quando é por fatalidade, que a pessoa é obrigada a assumir, aí a dificuldade é maior. Mas quando tem a convivência do pai com o filho, do pai com a filha, é interessante o filho usar todo o conhecimento que o pai adquiriu e o pai usar toda essa expertise na área, lógica, de inovação, tecnologia, um software, analisar custo, a tecnologia embarcada em máquinas que o pai praticamente nunca dirigiu um trator com tecnologia, com software, plantio mecanizado, preparo de solo sistematizado. Então, o filho tem que entrar para colaborar, não falar o que você fez está tudo errado, não sabe nada, ou o pai falar para o filho que não sabe nada. Aí sim, tem que ter a coerência, o bom senso de um respeitar o outro. Acho que aí sim a sucessão é tranquila em prol da propriedade, né, que ela tem que ser cada vez mais produtiva. Vamos agora para a Essere, o Cristiano, com a sua segunda pergunta. Bom, Botão, com a adoção de tecnologias novas, biotecnologia, né, qual é o impacto financeiro, aumentando em um ano a longevidade do canavial de maneira racional?
Esse aqui acho que eu vou responder rápido. Quem está com a calculadora aí? Pega aí, quanto que custa para plantar? 16 pau por hectare na média hoje, para você plantar, com muda. Você divide isso por 5. Se você consegue colocar um negócio em que a sua longevidade ela aumente para 6, você basicamente você divide os 16, em vez por 5, você divide por 6. Isso aí vai direto no fluxo de caixa. O nosso objetivo, inclusive, é transformar a cana de uma cultura semi-perene para perene. Não é essa justamente a proposta da irrigação, uma das propostas? Fazer com que a curva de decaimento ela caia menos. Okay? Então, é basicamente isso. Mas também tomar de novo cuidado com a longevidade. Tá? Eu já vi cara renovar canavial de 5º corte com 95, 90 toneladas de cana por hectare. Qual que é a primeira reação que você tem a hora que eu falo isso? Que burro. Esse cara é louco. Mas ele dá 160, 170 no primeiro corte. Então, filho, amor eu tenho no bolso. E quem faz isso é as contas. Se fala que para renovar no 5º com 100 é melhor do que estender, vamos para o pau. O que vale é a conta. O que tem que fazer é a conta. Né? Tem que tomar cuidado com esses racionais prontos. Tá? É isso que eu defendo bastante. Vamos lá agora com o Guilherme, da FMC. Ok, Botão. Acho que, seguindo nessa linha, falando de tecnologia, rentabilidade, né, visando também longevidade, mas com rentabilidade, como você disse, existe dentro do mercado nosso, né, de cana, uma linha de produtores que optam por um uso, talvez, digamos, mais extrativista, no sentido de talvez trabalhar com baixas produtividades e baixo custo de produção, e outro lado buscando o máximo top lá de potencial produtivo, né? Então a gente tem essas duas fases. Nós com tecnologias como a FMC tem, a gente tenta trazer para o mercado essas tecnologias justamente para alavancar a produtividade já desde o primeiro corte, porque a gente entende que é importante para os demais cortes essa diluição no máximo possível, de 5, 6 anos que seja, trazendo uma maior produtividade, você vai ter uma maior eficiência nos manejos, seja de fertilidade, seja de fitossanidades, desde a formação, desde o primeiro corte. Então, dentro dessa linha, queria que você comentasse, fizesse comentários de como que equilibra esses pratinhos, né, entre um investimento baixo e tirar a cana mais cedo, que é uma dor de cabeça. Você falou muito da questão do plantio mecanizado, né? Então imagina você passando a reformar mais cedo ainda, não optando pelo plantio mecanizado, é mais, né, pelo plantio manual, quer dizer. Então como é que isso pode, como equilibrar esses pratinhos, né, entre reformar mais cedo, investindo menos, ou ter um investimento já adequado e ter uma maior longevidade, né? Como equilibrar isso dentro de um custo e uma rentabilidade? Obrigado. Cara, eu acho que isso aí não tem uma resposta pronta. A resposta pronta é fazendo conta. Tá? Eu acho que o principal ponto é esse. Você fala assim, se eu estendo mais ou faço um canavial mais curto, sinceramente, aí não sei. Depende do que nós vamos fazer. O que eu defendo? Eu sempre faço analogias que cana é igual a gente, ser vivo, não é isso? Você começa a tomar vitamina, você começa a tomar vacina, você concorda que você tem uma suplementação desde a infância para que você tenha uma formação e uma estruturação bacana. Eu vejo que cana é mais ou menos a mesma coisa. Então, se, por exemplo, se no investimento do canavial, na hora que você faz uma formação da lavoura, você tem um cuidado maior, um investimento maior, a tendência é que dê uma perpetuidade maior a isso. Por que eu falei, né, voltando até no pedaço que depende? Cara, nós não trabalhamos num ambiente de produção único, né? Se eu pegar uma situação de quem produz em A e B, por exemplo, de uma produção completamente diferente. Se você pegar a régua do Hélio do Prado, eu acho que nós estamos entrando no alfabeto grego daqui a pouco, que vai até o Z, aí tem o alfa, alguma coisa assim. Então, assim, é difícil a gente ter um valor pronto, tá? Um racional pronto. Mas o que eu defendo? Fazer conta e tomar cuidado com essa questão que eu coloquei de produtividade, longevidade,
Tá? É basicamente isso daí. Eu sei que parece uma enrolação, mas é verdade, isso que eu estou falando. Tá? E mesma coisa daí essa questão do investimento, né? Para a gente ter uma soqueira mais bem formada, é lógico que num ano mais seco ela tende a sofrer menos do que, por exemplo, se tiver uma soqueira que você está deixando lá. Então, assim, se o canavial está mais formado, às vezes você pega um ano ruim, você ia, né, jogar, você consegue jogar ele para o quinto. Se pega um ano ruim como esse aqui, às vezes você tem que reformar no quarto, depende da situação que está ali. Tá? E uma outra coisa que tem que tomar cuidado esse negócio de reforma também é aquela história. Cana, Arnaldo, não é namoro. Você muito bem falou, é bodas de alguma coisa. Escolhe do que você quiser, 5, 10, 15, 20 anos. O que acontece? O nego está lá, com o plantel do canavial dele. Produtividade está boa. O preço está bom, ele fala o seguinte, essa suqueira aí no sexto corte, para que eu vou reformar ela com 7 anos? Dá uma tombada nela para o ano que vem, o preço está bom, não vou ficar investindo agora. Por que eu vou fazer isso? Aí o que acontece? Ele não reforma esse ano, aí o ano que vem ele já acumula com mais um tanto de reforma. Aí tem momento que vai chegar a hora que você vai, o cara está com 50% da área em reforma porque ele não teve uma visão de médio e longo prazo. Então, ter esse planejamento olhando para frente nessa questão de reforma é fundamental. Às vezes, você até sacrifica algumas áreas, principalmente usinas que têm grandes extensões de produção, para que você consiga, de certa forma, ter um negócio variando na casa ali dos seus 13%, 14%, 12%. Porque se você segurar, ano passado eu não tinha reformado cana. Basicamente é isso. Questão ótima essa daí, que quando o preço está bom, ainda tem só essa dúvida. E quando o preço está ruim e o bolso está curto? Aí que o produtor tem que parar e pensar. Se ele vem de um investimento bom, a canavial jovem, ele segura uma parte do plantel, você não vai fazer toda a reforma. Por quê? Às vezes ele está já com endividamento alto, vai tomar juros baixos, ele não consegue, devia ter o risco. Ele vai tomar no banco, o banco fala, eu financio, mas quero mais garantia, aumenta o juro. Então aí ele tem que parar, será que eu vou reformar, plantar com que custo? O que eu vou investir financeiramente me vai dar o retorno? Ou melhor eu fazer a meia boca e colher esse ano, esperar para o ano que vem, melhorar meu caixa, melhorar meu crédito? Mas para isso tem que ter planejamento, tem que estar com o seu canavial quanto mais jovem, melhor, porque você sabe que quanto mais jovem, a produtividade também é melhor. Então, são coisas que é gestão. Não adianta falar, mas a gestão que leva tudo a isso. Bom, pessoal, eu acho que nós já estamos para o encerramento, nós vamos abolir a última questão. Em vez de fazer questão, eu acho que a gente vai ter aí a consideração de cada um. Tem uma pergunta aqui no final, que é interessante, tem que falar sobre o CBIO. Tem uma das perguntas seria como está o CBIO, como o fornecedor faz para receber o CBIO. O CBIO, pessoal, está o seguinte, vocês sabem que para a cana é o etanol que gera o CBIO, quem que paga é as indústrias, lógico, de combustível, petróleo, produção de petróleo bruto, por causa do carbono. Quem solta mais carbono tem que pagar a contrapartida de quem está produzindo cana e faz para etanol combustível. Então, a usina moe, e na lei que saiu, é a usina que recebe para depois repassar para o produtor. A lei não está bem clara dessa forma. Nós sabemos que foi feito dessa forma. Por quê? A usina comprou a cana. Só se a cana fosse 100% dela, ela não teria que repassar o CBIO. Mas como a cana que ela comprou e da cana do produtor gerou CBIO, ela tem que repassar o CBIO do produtor. A cana é do produtor, não é da usina. Ela comprou aquela cana, ela não produziu. E quem produziu foi o produtor. É uma questão que as associações, Orplana, está discutindo, porque tem usina que já repassou e tem usina que está respondendo que não vai repassar. E nós temos que pegar na legislação do ESG para mostrar que a usina tem que repassar. Porém, em Brasília, a CNA, a parte lá do INSP, está trabalhando os deputados para reformular a lei e colocar o produtor independente também diretamente para receber o CBIO. Então, está dessa forma. Está bem confuso,
Tem gente que está entendendo que é a usina que tem direito, porque é ela que produz etanol. Mas tem unidades que já percebeu que a parte do etanol do produtor ela tem que repassar. Então a situação está delicada, está dessa forma. Nós, como associações, estamos reivindicando que todas as usinas repassem a parte do produtor, que não tenhamos que entrar na legislação, entrar uma ação judicial para poder receber. Mas está delicado e nós vamos defender o produtor e fazer com que a usina repasse a cana que ele moeu de produtor, o percentual dele. Tá ok, pessoal? Então, para começar aí, Gustavo, começa você fazendo rapidamente as considerações finais aí para a gente partir para o encerramento. Arnaldo, eu queria agradecer a Coplacana, todos os produtores presentes, o João Botão, né, pela interação, e dizer que a Bayer está na linha do que o Botão trouxe aqui. A gente entende que oferecendo não só produtos, mas sim serviços, juntamente com a Coplacana, que faz muito bem essa parte de extensão e conhecimento, que a gente vai conseguir ganhar o jogo. A gente tem plena convicção, a Bayer vende produtos que protegem a produtividade e existem inúmeras outras formas de manejo que façam com que vocês aumentem a produtividade de vocês, aumentem a longevidade de canavial. E eu quero frisar aqui que a gente tem isso como propósito. A Bayer tem como propósito fazer com que vocês tenham prosperidade no negócio de vocês, porque a gente entende que só assim a gente vai conseguir prosperar no nosso, tá? Então essa é a mensagem, agradecer mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigado aí, Gustavo. Cristiano. Pessoal, boa tarde de novo. Obrigado aí pela presença de todos. Parabéns pela palestra, os colegas também pelas perguntas. E hoje eu represento uma empresa que a gente tem uma linha de produto chamado Copla-Raia, que é um fertilizante NPK, que vai trabalhar justamente isso, aumentando a eficiência. O processo de fertilização em si é muito ineficiente. Do que a gente joga no solo, mais ou menos se perde 2/3. Um produto caro, que a gente depende do mercado externo, importação de matéria-prima, queima combustível fóssil, todos os problemas ambientais, então a gente tem que ser mais eficiente, e é isso que a gente traz. A gente empilha algumas tecnologias nesse produto, aumentando a eficiência. Tá? É um produto exclusivo da Coplacana, então é isso que a gente está trazendo para o mercado, melhorar a rentabilidade do canavial, longevidade, tá? E principalmente o ganho do produtor. O produtor ganhando, a cadeia roda. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Cristiano. Passamos agora para o Guilherme. Obrigado novamente ao Arnaldo, a Coplacana, a organização, a palestra, a aula do João, que sempre tem ensinamentos e de maneira descontraída. Então, sempre bacana te ouvir e estar dividindo aqui o palco contigo. É muito bom. E fazendo os comentários gerais, né, em nome aqui da FMC, falar muito em cima do que foi comentado aqui sobre certificações, como Bom Sucro, né, o próprio João Botão falou sobre o RenovaBio, né, e trazer essa questão do compromisso que a FMC tem, né, junto com as suas tecnologias, né. A FMC ela tem produtos, tecnologias com baixa pegada aí, né, em relação à quantidade de ingrediente químico por hectare, né. Isso faz com que toda essa questão que o Botão trouxe sobre a própria RenovaBio, que leva em consideração ativos, enfim, a questão do próprio consumo de óleo diesel, de petróleo, isso também está muito em linha com as nossas tecnologias, porque são produtos que têm uma alta segurança, né, para meio ambiente e também um amplo espectro de controle, né. Trazendo esse amplo espectro de controle, o que a gente talvez não pense? Em relação a passagens do canavial, né? Eu evito entradas no canavial controlando mais de uma praga, mais de uma praga presente no canavial, que hoje, nada mais, nada menos, a gente entra mais de 4, 5 vezes no canavial. Você trazendo tecnologias com esse espectro de controle, você consegue entrar menos no canavial, consumindo menos também óleo diesel, além de ter maior rentabilidade. Além disso, um último comentário, né? Foi falado aqui, citado sobre a questão dos biológicos. A FMC já tem uma marca de biológicos há alguns anos, né? E está cada vez mais trazendo novas tecnologias, né? Foi uma empresa que trouxe disrupção para manejo de nematóides na cultura da cana e hoje conta com um portfólio bastante recheado, complementando o que a FMC tem de mais precioso aí, que são as suas tecnologias junto com os seus clientes. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Vamos para frente. Rodrigo, da Errara. Vamos lá, obrigado.
Parabéns a todos vocês, parabéns especialmente aos agricultores que estão aqui buscando conhecimento. A gente está vendo que todo o painel levou a importância tão grande que tem de planejar, de fazer conta, de fazer boa gestão. O nosso ganho está aí, na verdade, né? Agricultura é a nossa vida, é o que diz o nosso slogan lá, e de fato a gente vive de agricultura. Na prática, nas contas inclusive, né? Se a agricultura vai bem, nós vamos bem. Então, o nosso compromisso é fazer com que se obtenha o máximo potencial produtivo da cana, da terra, do ambiente que nós estamos, para gerar o máximo de resultado. E aí, em termos de cana, nós temos que falar, como falou o Botão, em termos de açúcar, né? Nós produzimos açúcar, somos produtores de açúcar e nós queremos contribuir com isso. Mas toda a produção de açúcar passa por uma série de controles dos efeitos detratores. Que nem, por exemplo, o controle de plantas daninhas, que é muito importante. E não basta controlar as plantas daninhas e afetar a cana-de-açúcar. Eu preciso fazer um manejo seletivo, eu preciso preservar a produtividade. Muito da longevidade começa no plantio, fazendo um bom manejo de plantas daninhas. Um canavial recém-plantado com escape de gramínea não tem futuro, né? Já tem problema sério. Então, a gente tem a plataforma, a Errara tem a plataforma Yamato, justamente para o manejo de plantas daninhas, são vários herbicidas, tem toda a equipe aí para dar toda a gestão. Não dá para a gente fazer isso aqui, tem que fazer lá no campo com você, e você pode contar com a gente, né? A agricultura é a nossa vida. Também, a mesma coisa, eu não vou repetir, mas é a mesma história para o manejo de pragas. Como a gente começa um canavial numa área que tem esfenóforos, e nós não fizemos um pousio ou uma destruição de soqueira? Quer dizer, já começou mal. Já começou mal. E o pior é que não vai ter conserto no meio do caminho. E aí isso vai afetar diretamente em todos os aspectos de produtividade que a gente falou aqui, de sustentabilidade e de tudo. Então, para isso também, a empresa tem a plataforma de Zeus e Maxan, que pode contribuir com vocês. Mas também nós precisamos produzir mais açúcar. E aí nós temos várias ferramentas para produzir mais açúcar. Dentre todas as que eu já falei, nós temos também a questão do uso a escolha de variedades, o manejo de safra, o planejamento de safra e o uso de maturadores. Como é importante o uso de maturadores. Muitas vezes a gente começa a safra com uma cana pobre. A gente precisa pensar nisso, e isso vai ser importante no ganho de TAH, que é o grande objetivo nosso, tonelada de ATR, ou tonelada de açúcar por hectare. É a nossa busca. Então, eu quero fechar aí a minha fala, agradecendo a todos, parabenizando você que está buscando esse conhecimento, dizendo que você pode contar com a gente da Errara, né, através dos nossos contatos, daqui na Coplacana. Parabéns à Coplacana por esse trabalho. Acho que é fundamental. Eu vejo que cada vez mais existe uma barreira, e isso é ruim. Isso é uma análise, autoanálise que eu faço, e eu não vejo como bom, é uma nota ruim que eu me dou, né? Eu vejo que os agricultores cada vez mais têm se afastado de eventos como esse, de atuações como essas, e uma parte do culpado somos nós mesmos. Talvez a gente não está trazendo o benefício que eles realmente esperam. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado e parabéns à Coplacana. Parabéns, Arnaldo. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que é isso aí. Você deu um bom recado. Vamos produzir mais ATR, mais quilo de ATR, porque o açúcar adoça a vida, né? Quem é doce é feliz. Vamos lá, Felipe, você agora. Show de bola, maravilha. Primeiramente, gostaria de dar parabéns, né, a todos que estão aqui, adquirindo novos conhecimentos, ao núcleo jovem que está acompanhando aí, né, pensando bastante na sucessão. Obrigado, Botão, a todos que participaram aqui, né, das perguntas e da interação. E eu gostaria de deixar aqui a mensagem, né? Hoje a Stoller faz parte do segmento de biológicos da Corteva. E pensando em cana-de-açúcar, a gente tem um conceito, né? Hoje a gente trabalha com o conceito cana perene, porque a gente sabe que a cana ela é uma cultura perene, dada o manejo, a gente acaba deixando ela como uma cultura semi-perene. E daí a importância, né, da gente renovar a produtividade a cada corte, para que a gente tenha cada vez mais a amortização dos custos todo ano que a gente tem aí na lavoura. Então, quanto mais a gente tiver uma produtividade melhor, com uma maior longevidade, com certeza a gente vai ter um ROI maior, melhores retornos, né, e um maior desenvolvimento do nosso setor. Então, hoje a gente atua de maneira completa, né, pensando em todo o estágio do desenvolvimento do canavial. E a Stoller sempre foi pioneira e disruptiva, né, no manejo principalmente da planta.
Então, a gente sempre vai ter manejos pensando no conceito da planta, né, como fazer essa formação inicial do canavial de maneira bem estruturada, que ela seja resistente a todos os entraves, a todas as dificuldades de clima e de estresses aí por patógenos e pragas, né, e também uma qualidade de matéria-prima que justifique aí uma entrega de qualidade, uma longevidade e um avanço do setor. Então, muito obrigado a todos e fico à disposição, todo o nosso time à disposição, para que vocês conheçam mais a fundo todos os manejos que a gente já tem bem contemplados aí para todas as épocas de cultivo do canavial. Obrigado a todos. Ok, Felipe, nós agradecemos também a sua participação. Agora para o Botão fazer seu finalmente aí, para depois a gente passar para a próxima ciclo de palestra. Vou passar que o Chicão já está ali no púlpito, vai me xingar. Bom, agradecer novamente aí a oportunidade, é um sempre prazer estar aqui colaborando. E parabenizar a Coplacana, o Arnaldo, o Marcão, o Coral também, porque ele comentou da questão dos CBIOS, né? Essa é uma das batalhas que o pessoal está lutando lá, muito bem lutada, muito bem representada, não estou puxando o saco, não. O pessoal está numa articulação bem bacana, a Orplan, as associações evoluíram muito nos últimos anos. Tem a questão do Consecana também, que é um assunto polêmico, não vou tocar, mas nós não podemos negligenciar que também está acontecendo. E uma última chamada de atenção, né, Arnaldo, que a gente vê é o seguinte, a gente vê muita gente às vezes reclamando, pô, isso não é justo, o que está acontecendo com o Consecana, o que está acontecendo com o CBIO e o produtor? Aí a primeira coisa que eu estou devolvendo a pergunta é o seguinte, qual associação você está associado? Porque tem muita gente que reclama e nem faz parte da associação ou faz parte de uma cooperativa, não contribui com o sistema e está reclamando. Sabe o que você tem que fazer? Nada. Você não participa. Para reclamar, você tem que participar. É igual eu reclamar do Clube Cristóvão, não sou associado. É a mesma coisa. Tá bom? Então fica essa cutucada. Obrigado. Botão, excelente isso aí. Eu acho que para o pessoal ter noção, os produtores de cana têm em torno de 120, 130 milhões de toneladas de cana. Mais de 50% não recolhe para nenhuma associação, que nós chamamos famosos chuperados, né? Quer que aconteça, quer que o vizinho recolha, o vizinho pague, mas ele não. E não vê a força que tem uma associação. A guerra, lógico, nós temos que lutar, a associação tem que lutar pela contribuição do produtor. Eu falei no início, você não estava aí, que nós estamos já há 5 meses sentados na mesa com a indústria para poder dar início aos trabalhos de revisão, que já venceu o prazo. E agora, depois de 5 meses, definiu-se por 2 empresas que eles estão fazendo o preço, tem o G8 lá para trazer para o Consecana, esperamos que seja uma extraordinária agora no finalzinho desse mês, para não deixar ainda para o mês que vem fazer o fechamento, que ainda tem mais 4 meses para fazer todo o trabalho de custo, para aí sim levar isso aí para a mesa e na mesa discutir a implantação do novo percentual aí, esperamos que seja de acordo com a reivindicação do produtor. Mas o recado final, a gente agradece a presença de todos, é o que o Botão também colocou para o produtor. Então, para quem está para fazer compra, gente, o momento é agora, não espera para amanhã não. Por quê? Estão vendo a pressão de dólar, a pressão de fertilizantes, as fábricas começam a rodar e começa a ter problema de frete, problema de logística. Então, quem não fez compra, aproveita e comprar. Você não vai perder. Você pode deixar de ganhar se ficar mais 15 dias aí o preço parado. E se subir? Aí foi, poxa vida, eu achando que a 200 a soja não viria a 190. Agora tem que vender a 120. Então, pessoal, o lema é esse. O momento é certo, vamos fazer as compras. Você vai estar acertando sim. Boa tarde a todos e obrigado mais uma vez pela presença.